Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Daniel e o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre a rebelião de 1924, o movimento tenentista em Manaus. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Antes de começarmos a falar sobre a rebelião de 1924 e o movimento tenentista em Manaus, precisamos contextualizar o tenentismo no Brasil. Esse movimento político-militar foi chamado de tenentismo, pois foram uma série de rebeliões de jovens oficiais de baixa e média patente, principalmente capitães e tenentes, na sua maioria, ambos ligados às classes médias da sociedade. Havia um clima entre esses militares de insatisfação diante do governo da República Oligárquica. Com a liderança principalmente dos tenentes, o movimento ficou conhecido como tenentismo. Eles acreditavam que o exército deveria ser o responsável por moralizar a política brasileira e derrubar a República Oligárquica. Esse movimento foi ganhando popularidade e atraindo a simpatia de membros das classes média, industriais, produtores rurais e de grupos de oposição ao governo. Entre as principais propostas estavam a moralização da administração pública, com reformas políticas e sociais, mudanças no processo eleitoral, com a defesa de uma justiça eleitoral confiável, o fim das fraudes eleitorais e a instituição do voto secreto, que daria fim ao voto de cabresto, que favorecia o coronelismo presente. Além da defesa da economia nacional, sendo contrários à exploração por empresários e capital estrangeiro. Eles também defendiam o ensino gratuito e obrigatório a todos os brasileiros. Os militares se sentiam na obrigação de solucionar os problemas republicanos. Eles acreditavam que os políticos civis tinham deturpado o verdadeiro sentido da República, que eles tinham instituído em 1889. Aos poucos, o movimento foi se espalhando por quartéis em todo o território nacional. Podemos considerar 4 insurreições como as principais do movimento. A revolta do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, então capital federal, em 1922. A Revolta Paulista em São Paulo e a Comuna de Manaus, no Amazonas, também chamada simplesmente de Rebelião de 1924 pelos historiadores locais. E a Coluna Prestes, que durou entre os anos de 1925 e 1927. A Revolta do Forte de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, é reconhecida como primeira revolta tenentista. Aconteceu em julho de 1922 e envolveu cerca de 300 militares. Os militares que serviam no forte tentaram impedir a posse do presidente eleito Arthur Bernardes. Contudo, tropas fiéis ao governo cercaram os rebeldes. A grande maioria se rendeu. Apenas alguns mantiveram-se resistentes, prontos para combater as tropas. Segundo alguns registros, foram 18 homens, sendo um civil e 17 militares. Esses homens marcharam rumo às tropas e, de todos eles, apenas 2 sobreviveram. Apesar de não ter tido o sucesso esperado, a revolta do Forte de Copacabana inspirou outras reações de militares contra o poder das oligarquias que dominava a política do país. O governo federal tentava desestruturar o movimento, promovendo transferências de militares rebeldes do Rio de Janeiro para outras cidades. Por outro lado, a estratégia dos tenentistas partia de tomar vários pontos do país. Uma dessas reações foi a rebelião de 1924, na cidade de Manaus, capital do Amazonas. Em 1921, César do Rego Monteiro se torna governador do Amazonas. Além do conturbado processo de eleição, seu governo ficou marcado por autoritarismo, denúncias de corrupção, nepotismo, que é a prática de nomeação de parentes para os cargos, sem contar os atrasos de pagamento do funcionalismo público, além de venda de bens públicos e negociações vergonhosas, tudo com o objetivo de se perpetuarem no poder e enriquecer, enquanto
A maior parte da sociedade enfrentava uma grave crise econômica decorrente do declínio do ciclo da borracha. A insatisfação popular em relação ao governo era altíssima. Com a situação agravada com a crise econômica, política, social e moral, os militares rebeldes que estavam aqui, mesmo sem vínculos com a região, decidiram liderar o movimento na cidade de Manaus. Mas a intenção não era limitar esse movimento a Manaus. Inspirados nos planos de 1922, da revolta do Forte de Copacabana, o movimento pretendia se estender de Manaus, passando por Belém, chegar ao Nordeste até alcançar a capital da República no Rio de Janeiro. Em 5 de julho de 1924, inicia o maior conflito urbano da história do nosso país, a chamada Revolta Paulista, motivada pela insatisfação de militares com a crise econômica e a concentração de poder nas mãos das oligarquias paulista e mineira. Durante 23 dias, a capital paulista viveu cenas de guerra, com explosão de bombas, bombardeios por aviões, tanques de guerra cruzando as ruas da cidade, moradias e prédios destruídos, população fugindo em meio às trincheiras de guerra. A notícia da revolta paulista chega a Manaus, aumentando o entusiasmo dos militares, assim como da própria população, que começava a simpatizar com o movimento, com a esperança de que isso podia ajudar a melhorar a situação. Em meio ao clima de instabilidade, a família de Rego Monteiro consolidava-se no poder. E com o fim do mandato e as novas eleições se aproximando, a possibilidade do senador Aristides Rocha concorrer à vaga e suceder Rego Monteiro, indicando uma continuidade do domínio da oligarquia, os militares resolveram agir. Em 9 de junho de 1924, o governador Rego Monteiro se licencia do cargo e viaja para a Europa. O presidente da Assembleia Legislativa, Turiano Chaves Meira, assume interinamente. Nesse período, ele avisou ao presidente Arthur Bernardes sobre uma possível rebelião que estava sendo preparada em Manaus. Contudo, nada foi feito contra o movimento. Em 23 de julho de 1924, a rebelião foi iniciada, tendo militares à frente. Numa operação rápida, conseguiram dominar a situação, já que a Força Policial do Estado não dispunha de pessoal suficiente para oferecer resistência dos militares rebeldes. O quartel da polícia e o Palácio Rio Negro, sede do governo do Estado, foram tomados. E, para garantir o controle total da cidade, efetuaram prisão de autoridades, incluindo do governador interino e pessoas ligadas ao governador deposto, Rego Monteiro. Os militares tentaram instaurar um novo governo com os possíveis substitutos legais, que seriam o presidente do Tribunal de Justiça ou o vice-presidente da Assembleia Legislativa. Contudo, nenhum deles aceitou. Os militares acabaram indicando o tenente Alfredo Augusto Ribeiro Júnior para assumir como governador. Para divulgar as ideias do movimento, utilizaram a gráfica do Diário Oficial para a publicação de um jornal que defendia os fatos decorridos da rebelião, para ganhar ainda mais apoio da população, tranquilizando a população quanto aos propósitos da rebelião. Com o controle da situação em Manaus, os rebeldes procuraram atingir outros pontos. Tomaram também o vapor Bahia, da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, que estava ancorado no porto de Manaus, e serviria para levar uma expedição a Óbidos, no Pará. A intenção era tomar essa cidade e o seu forte, e posteriormente alcançar Belém, onde esperavam se juntar a outros rebeldes e pretendiam de lá partir rumo a São Paulo. A tentativa de revolta em Belém foi rapidamente dominada pelas forças do governo paraense, o que isolou os rebeldes de 1924 na região entre Óbidos e Manaus. Ribeiro Júnior conquistou certa popularidade, principalmente porque tomou medidas de emergência para enfrentar a desmoralização e corrupção política do governo de Rego Monteiro. Podemos citar algumas medidas de Ribeiro Júnior durante o seu governo, como a instituição do Tributo da Redenção, que consistia no confisco e venda de bens roubados do Estado, que eram revertidos para os pagamentos em atraso do funcionalismo. A anulação dos atos arbitrários do governo de Rego Monteiro, a expulsão de envolvidos no governo anterior do serviço público, assim como a prisão de alguns deles. O governo federal resolveu agir. Primeiro, reprimir o movimento em São Paulo. Em seguida,
partiu para o Nordeste, desfazendo mais o movimento que acontecia em Sergipe, restando somente o movimento de Manaus e região. Sob o comando do general João de Deus Mena Barreto, o governo enviou o Destacamento do Norte, uma força militar para derrotar a rebelião em Manaus. Com a chegada do navio de guerra Mato Grosso em 28 de agosto de 1924, o tenente Ribeiro Júnior e seus companheiros militares e alguns civis e integrantes do movimento foram presos, dando fim à rebelião de Manaus. O período que seguiu o fim do rápido governo revolucionário é marcado pelas disputas das velhas oligarquias para voltarem ao poder. Esse movimento e seus desdobramentos mostrou parte das disputas políticas no Amazonas. O Estado não estava tão distante do Brasil. As oligarquias lutando por poder, enquanto a maioria da população amargurava os frutos dessa infeliz disputa de poder, que só privilegiava os grupos dominantes. Gostou de conhecer um pouco sobre a rebelião de 24 em Manaus? Quero saber se você aprendeu mesmo. Vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. A rebelião de 1924 fez parte do movimento tenentista, uma série de rebeliões de jovens oficiais de baixa e média patente ligados às classes médias da sociedade, com a liderança principalmente dos tenentes. O movimento ficou conhecido como tenentismo. Assinale a alternativa que melhor justifica o surgimento desse movimento. Alternativa A. A defesa do voto aberto, que contribuía para a manutenção do coronelismo por meio do voto de cabresto. Alternativa B. Os militares sentiam-se desobrigados a participar da política republicana. Alternativa C. Havia um clima entre esses militares de insatisfação diante do governo da República Oligárquica. Alternativa D. A desmoralização da administração pública fazia-se necessária. Por que mesmo surgiu o movimento tenentista? Vou te dar aquele tempinho para você lembrar do que falamos na aula e conferir sua resposta. A resposta certa é a alternativa C. Havia um clima entre esses militares de insatisfação diante do governo da República Oligárquica. Vale lembrar que durante esse período da nossa República, a política do café com leite dava às oligarquias um enorme poder e mantinha privilégios a grupos que viviam disputando ele em diversas regiões do Brasil, inclusive aqui no Amazonas. Vamos à atividade 2. A insatisfação popular em relação ao governo de Rego Monteiro era altíssima. Em meio ao clima de instabilidade política e econômica, sua família consolidava-se no poder. O que provocou a reação dos militares, desencadeando a rebelião de 1924 em Manaus? Alternativa A. O pagamento em atraso do funcionalismo público. Alternativa B. A indicação do senador Aristides Rocha para concorrer à vaga e suceder Rego Monteiro no governo. Alternativa C. A licença de Rego Monteiro para viajar à Europa. Alternativa D. A grave crise econômica decorrente do declínio da borracha. Tudo isso teve um pouco a ver com os acontecimentos, mas apenas uma das alternativas indica o que fez os militares reagirem e desencadearem a rebelião de 1924. Vou te dar um tempinho para pensar e acertar de primeira essa questão.
resposta correta é a alternativa B. A indicação do senador Aristides Rocha para concorrer à vaga e suceder Rego Monteiro no governo. Isso porque a indicação dele pelo grupo político de Rego Monteiro promoveria uma continuidade do domínio da oligarquia ligada a esse grupo político. Atividade 3. Ribeiro Júnior tomou medidas de emergência para enfrentar a desmoralização e corrupção política do governo de Rego Monteiro. Qual alternativa não indica uma dessas medidas? Alternativa A, a instituição do tributo da redenção. Alternativa B, a anulação dos atos arbitrários do governo de Rego Monteiro. Alternativa C, a expulsão de envolvidos no governo anterior do serviço público. Alternativa D, a prisão de militares do movimento tenentista. E aí, apenas uma dessas medidas não foram tomadas por Ribeiro Júnior como medida emergencial. Qual seria? Vou te dar um tempinho, aí você pensa na resposta certa. A alternativa correta é a letra D, a prisão de militares do movimento tenentista. O movimento tenentista promoveu uma rebelião e, claro, que eles não iriam prender seus próprios aliados. A prisão foi dos envolvidos com o governo de Rego Monteiro. Depois de testar nossos conhecimentos, agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje, falamos sobre a rebelião de 1924, o movimento tenentista em Manaus. Lembrando que o tenentismo foi um movimento político-militar promovido por uma série de rebeliões de jovens oficiais de baixa e média patente, principalmente capitães e tenentes, ligados às classes médias da sociedade. O movimento surgiu devido à insatisfação de militares diante do governo da República Oligárquica. Eles acreditavam que o exército deveria ser responsável por moralizar a política brasileira e derrubar a República Café com Leite. As 4 insurreições mais importantes do movimento foram a Revolta do Forte de Copacabana, em 1922, a Revolta Paulista em São Paulo e a Rebelião de Manaus, em 1924, também chamada de Comuna de Manaus, e a Coluna Prestes, que durou entre os anos de 1925 e 1927. A rebelião de 1924, na cidade de Manaus, capital do Amazonas, teve sua origem no mandato conturbado de Rego Monteiro. Durante seu governo, o autoritarismo, as denúncias de corrupção, o nepotismo, os atrasos de pagamento do funcionalismo público e a venda de bens públicos, além das vergonhosas negociações, foram marcas negativas. A insatisfação popular em relação ao governo era muito alta. Com a situação agravada, os militares decidiram liderar o movimento na cidade de Manaus. A intenção era se unir a outros movimentos no país e promover uma mudança na política nacional. Com a possibilidade de Aristides Rocha concorrer nas eleições e suceder Rego Monteiro, indicando uma continuidade do domínio da oligarquia, os militares resolveram agir. Turiano Chaves Meira assume interinamente durante uma licença de Rego Monteiro. Ele chegou a avisar o presidente Arthur Bernardes sobre uma possível rebelião que estava sendo preparada em Manaus. Contudo, nada foi feito contra o movimento. Em 23 de julho de 1924, a rebelião foi iniciada com a liderança dos militares, que indicaram o tenente Alfredo Augusto Ribeiro Júnior para assumir como governador. Ribeiro Júnior conquistou certa popularidade, principalmente porque tomou medidas de emergência para enfrentar a desmoralização e corrupção da política no governo de Rego Monteiro. O governo federal resolveu agir, reprimindo aos poucos os movimentos no Sudeste, depois no Nordeste e chegando ao Norte, reprimindo as revoltas e rebeliões do movimento tenentista pelo Brasil.
Após esse período, as disputas entre as velhas oligarquias continuaram acontecendo, enquanto a maioria da população amargurava os frutos dessa infeliz disputa de poder que só privilegiava os grupos dominantes. Como sempre falo, essa história não acaba aqui. Tem muito mais para você descobrir sobre esse movimento que aconteceu em Manaus em 1924 e ajudou a construir a história do nosso estado. Aproveite, pesquise e descubra mais sobre a nossa cidade. Afinal, é muito bom conhecer a nossa história. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau!